Boa tarde, pessoal. Vamos esperar o povo entrar, só tem 4 pessoas. Vocês optem por falar no chat, certo? Do que no áudio. Deixem os microfones desabilitados, certo? Porque aí fica um barulho, né? Aí fica ruim da gente tá desabilitando, só desabilitando a questão dos microfones. Vou explicar primeiro aqui, pessoal, a atividade que muitas pessoas estão com dúvida na questão da atividade que foi passada ontem, lá de... Boa tarde, Jaqueline. Pessoal, vocês optem por utilizar o chat, certo? O chat é para enviar para todo mundo, certo? Não utilizem o chat para estar enviando mensagem para vocês, não. Vocês sabem que todas as mensagens que vocês enviam no chat eu consigo ver, certo? Então, vocês optem por estar utilizando a ferramenta para se comunicar comigo, tá certo? Deixa para se comunicar entre vocês no WhatsApp em outro lugar. Vamos aqui. Eu ia mostrar para vocês a atividade de finanças públicas. Cadê? Como é que eu acho? Auditoria e controladoria, finanças públicas. Está aqui. Pedro, Oi. ao todo, tem quantas atividades do senhor? Eu coloquei eu segui lá a sua sugestão. Olha lá na descrição do grupo, lá do WhatsApp. Acho que tem 6 atividades, Ana. É 6. Tá certo, Pedro. Só tem 4 atividades vigentes. Um fórum de plano de negócio até o dia... Pedro, eu não sei como é que usa esse negócio de fórum. Não sei como é que escreve, não sei como é que funciona, não. Isso. É assim, ó, deixa eu lhe explicar. Vocês estão vendo aí a tela aí? Do Agora Vai? Sim. Sim. Pronto. Eita. Eu vou aqui botar no curso de plano de negócio. Deixa eu ver se eu acho que é um monte de curso. Tá aqui, plano de negócio. Ó, vou explicar aqui vocês como é que entra no fórum. Quando vocês entram aqui, deixa eu mudar aqui o perfil para estudante, que aqui eu estou com professor. Que aqui eu vejo como é que vocês veem. Estudante, pronto. Aí vamos aqui, ó. Fórum, você clique aqui para participar. Você clica aqui, aí você vai clicar novamente aqui, ó. Clique aqui para ver. Aí você vai olhar aqui, ó. Aí tem a minha postagem, né? Explicando o que é plano de marketing, tarará, você vai ver esse texto. Aí depois tem 4 perguntas. Por que é importante elaborar um plano de marketing para a empresa logo no lançamento do plano de negócio? Quais são os principais tópicos que devem compor o plano de marketing? Pronto, você vai ler as 4 perguntas. Aí tem aqui, após responder as questões acima, trace um comentário das respostas de pelo menos 2 colegas. Observação. Clique no botão responder no canto inferior dessa postagem, né, para inserir suas respostas. É nesse botão responder aqui que eu estou dizendo. Você vai clicar nesse botão responder Aí tá o fórum. e vai digitar suas respostas. Aí você vai colocar as suas respostas. Bom, que eu pensava que era outra coisa. Não. Aí Tem na atividade normal. Olá. digita as suas respostas, suas 4 respostas e clica em enviar. Aí depois que você enviou a primeira, porque primeiro você vai responder as 4 respostas e depois você vai comentar as respostas de 2 colegas. Aí, por exemplo, essa resposta aqui de Rita, Maria Rita. Aí você leu a resposta dela e achou alguma coisa interessante na resposta dela. Aí você vai lá na postagem de Rita, aí vem aqui, ó, resposta. Aí você responde e comenta a resposta dela. Só isso. Você vai comentar de 2 colegas.
Tá Eu bom. vou ler. Legal, gostei muito, arrasou, Não, Bi. só isso não. Bote uma coisa que tenha fundamento. Aí vamos Achei aqui. muito legal a relevância que você tratou o assunto. Legal, joinha. Pronto, vamos para finanças públicas. Sim, expliquei que eu não entendi, não. Pronto, finanças públicas. Eu coloquei aqui, veja que a primeira atividade é um fórum, certo? Uhum. O fórum de finanças públicas é para vocês responderem aquelas questões de despesa pública. Então, você tem as 11 questões, né? Você vai pesquisar, muita gente já respondeu. Aí você clica aqui no botão responder da minha postagem e coloca suas respostas, certo? Aí depois vocês têm que comentar a resposta de 3 colegas, certo? Tem aqui 3 colegas. Sem Pode escutando. Do mesmo Do mesmo jeito. Aí tem aqui outras, aí tem a atividade 2. A atividade 2, deixa eu ver aqui. A atividade 2, primeiro você tem a apostila, né? Você vai ler a apostila, aí tem a atividade 2. Clique aqui para ver. Aí você tem aqui. Leiam a primeira parte da apostila até o final do tópico 3. Então, vocês vão ler o tópico 1, tópico 2, tópico 3. Vocês vão ler só esses 3 tópicos. Não precisa ler a apostila toda, não. Só esses 3 tópicos. Até os princípios aplicados a licitações e faça o que se pede. Primeiro, você vai fazer um fichamento com os principais princípios aplicados às licitações. Então, princípio lá da isonomia, você explica o que é e explica as principais exceções a esse princípio. Faça o fichamento. Um fichamento. O que é um fichamento? É você pegar as principais partes do texto e transcrever. Então, você pode fazer... É um resumão, minha gente. É um resumo. O fichamento é um resumo, certo? E aí, você vai, primeira coisa, fazer esse fichamento com os principais princípios. E o segundo, pede que você faça um comentário de pelo menos 10 linhas. Esse comentário é sobre os princípios. Esse comentário eu quero que você explique por que os princípios aplicáveis devem ser observados na realização das licitações, destacando a sua importância no procedimento, né, no procedimento licitatório. Então, o que é que eu quero que você me explique? Por que é importante que esses princípios devem ser observados, eles devem ser cumpridos na licitação. Então, você vai traçar um comentário de 10 linhas explicando o porquê que isso é importante. Então, primeiro faz o fichamento e depois faz um comentário de, no mínimo, 10 linhas. Como é que você pode responder? Quando você olhar aqui embaixo, vai ter um nome aqui, adicionar tarefa. No meu não aparece porque eu sou professor. Mas no de vocês vai estar o nome, adicionar tarefa. Você clica, né? Aqui em adicionar tarefa, aí vai aparecer um quadro, né, um negócio do jeito que aparece lá para você digitar. Aí você ou pode digitar ou você aparece mais embaixo para você enviar um arquivo. Aí como é que você faz? Você escaneia, se você quiser fazer no caderno, você faz no caderno, copia, depois tira as fotos, escaneia com aquele aplicativo que eu expliquei, com o Scanner, e depois envia o arquivo em PDF, certo? Salva em PDF, essas fotos. Calma aí que eu não tô entendendo nada, Pedro. Explique de novo. O que foi que tu não entendeu, Lorena? Tu entendeu o que a questão está pedindo? Tu entendeu o que a atividade está pedindo? Aham. Tu entendeu como é que envia, foi? É para escanear a resposta, Você pode responder a atividade de duas formas. Quando você clicar aqui em enviar, vai aparecer tipo um quadrozinho. É porque no meu não aparece que eu sou professor, mas no de você vai ter aqui, ó, adicionar tarefa. Aí você clica no botão que vai ter aqui embaixo, aí vai aparecer tipo um quadrado, igual uma caixa de texto para você digitar. Você pode digitar a sua resposta lá naquela caixa de texto, ou se você preferir, fazer sua atividade no caderno. Aí você pode tirar foto da sua atividade, das folhas do caderno, escanear naquele aplicativo que eu falei, do CanScanner,
E aí quando você escaneia, você junta em um único arquivo em PDF. Eu mandei até um vídeo explicando como é que faz isso. Eu mandei um vídeo no grupo de vocês como é que faz isso. Aí você manda aquele arquivo em PDF para cá. E você tem tipo um... Pedro, Oi. tanto se quiser fazer no caderno como se for arquivo, tem que escanear, né? Você escolhe. Se quiser digitar, você digita. Se quiser fazer no caderno, você faz um caderno e tira a foto e Eu vou. o aplicativo e manda. Você escolhe qual vai ser o certo, vocês que vão decidir. Vocês decidir o que vocês querem fazer. Quem achar melhor fazer direto no aplicativo e mandar, tudo bem. Tem outra opção. Se vocês quiserem fazer no Word, Pedro, eu quero fazer no Word, copiar e colar. Vocês fazem no Word, né? Salvo e anexam o arquivo em PDF, certo? Era isso que eu estava querendo te dizer. Tipo, pode fazer no Word e já mandar como arquivo, né? Normal? Pode, só que vocês salvem em PDF. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá bom. Esse fichamento tem que ser grande? Oi? O fichamento. Tem que conter as principais partes, né? Tem que conter Não, logo vi. Ó, deixa eu mostrar a vocês como é que faz aqui no Word. Ó, no Word, você vem aqui. Você documento em branco. Aí você vem, digita lá todo o seu fichamento. Aí você vem aqui, ó, arquivo. Aí você vem aqui, ó, salvar como. Você procura, PDF, né? tá? Aí você vem, por exemplo, quer salvar na área de trabalho. Aí você vem aqui, ó, tipo do documento, você escreve, né? Fichamento. Aí você bota aqui o tipo, você bota PDF, você salva em PDF, certo? Eu quero receber o arquivo em PDF. Aí você vai e salva. Aí vai estar o arquivo lá na área de trabalho, salvo, né? Aí você vai e envia lá na plataforma. Eu acredito que vocês são alunos mais inteligentes do que eu nessas questões tecnológicas e com certeza vão tirar de letra isso. Certo? Alguma dúvida? Aí vocês escolhem. Se quer fazer diretamente na plataforma, faz. Se quiser fazer no Word, faz e manda o arquivo no Word. Se quiser fazer no caderno, faz. Você escolhe, certo? Eu não vou dizer como eu quero, não. Vocês vão escolher. Opção não falta para enviar. Certo? Certo. Pronto, só escaneia se fizer no caderno. Então, a gente entender que essa atividade, a gente pode continuar com o tópico de auditoria, terminar. O que vocês querem? Ou quer que eu explique finanças públicas? Vocês que mandam. Explica aí qualquer coisa. Finanças Que de ontem era o quê? Era auditoria. Eu posso continuar? É melhor terminar, né? Começou. Pois vamos para a auditoria. Eu vou pedir para que vocês se comuniquem comigo através do chat, certo? Vocês se comuniquem comigo através do chat. E aí vocês desliguem os microfones, por favor. E se comuniquem comigo apenas pelo chat. O meu não pega. Não pega o chat? Tem uma parte aí, tem um botão aí. Meu querido, eu tô vendo aqui, participantes. Aí eu toco no senhor, não entra na conversa. Camille, tá 2 conversas. Só que eu aperto Camille não abre. É porque Lorena, aperta em bate-papo. Aperta em bate-papo. Aí tem aí, é porque não vai mais, eu desabilitei a opção que tinha que vocês conversavam entre vocês. Porque fica tudo registrado no sistema, as conversas de vocês. Aí, para que vocês não fiquem prestando atenção em outras coisas, vocês para prestar atenção no que eu estou falando. Aí, não tá quebrado não, então. tá quebrado não, foi eu que desativei, tá certo? Aí vocês vão se comunicar comigo através do chat. O chat tá aberto para todo mundo, certo? Aí se fica os microfones ligados, fica ruim, né? Porque aí um monte de pessoa, fica um monte de áudio estranho. É bom que vocês tenham apenas o meu áudio. Então, eu desabilitei os microfones, vocês, por favor, não liguem, só quando eu mandar. Quando eu pedir, aí vocês ligam, tá bom?
qualquer coisa, alguma observação que vocês tiverem, vocês colocam lá no chat. Aí, no momento que vocês colocam a mensagem no chat, aparece uma luzinha, pisca aqui, né? Uma luzinha na tela, aí eu vejo, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, a gente parou ontem no plano de carreira do auditor independente. A gente viu que, né, é composto por esses cargos aqui, né? O trainee, que é um tempo médio de trabalho de 1 ano, é uma espécie de estagiário formado por, como se fosse uma espécie de universitários que entram lá nas firmas de auditoria, e aí é mais uma questão de aprendizado mesmo. Aí tem os assistentes ou auxiliar de auditoria por um período de 3 anos, aí tem o auditor sênior, que é uma espécie de auditor mestre, né, entre os auditores. Aí tem os supervisores de auditoria, que são aqueles supervisores que vão supervisionar os trabalhos dos outros auditores independentes, e o gerente da auditoria, que é aquele diretor, né, o que vai comandar, né, gerir aquela firma de auditoria. E a questão do sócio da firma, né, que é aquela pessoa, depois de 15 anos, né, que ele vai poder ser sócio, participar junto como sócio da empresa. E essa parte toda eu já expliquei ontem, então eu vou passar, tá certo? Pronto. Aí a questão das responsabilidades do auditor independente. Trataremos nessa sessão das responsabilidades gerais do auditor independente na condição da auditoria das demonstrações contábeis em conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Inicialmente, é importante destacar que no desempenho de suas atividades profissionais, o auditor externo deve observar todas as normas, né, relevantes da auditoria, que é as NBCTA. A NBCTA é relevante para a auditoria quando ela está em vigor e as circunstâncias tratadas nela existem na situação específica. Contudo, as NBCTA não passam por cima de lei, o regulamento que rege a auditoria das demonstrações contábeis. O que são essas normas? São uma espécie de orientação, e essas orientações, elas orientam o trabalho dos auditores, mas elas não têm, elas não passam de lei, né? Ela não tem força de lei. Elas não passam por cima de lei ou regulamento, elas só orientam, né? São uma norma que vai orientar o trabalho dos auditores. A responsabilidade dos auditores independentes está composta, né, consta no apêndice 1º da NBCTA 700. Né? Essa responsabilidade do auditor é de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis com base na auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. A principal responsabilidade do auditor independente é lançar a sua opinião sobre todas as demonstrações contábeis de uma empresa que foi auditada. Veja que esse comentário, essa opinião dele vai servir para que os investidores dessa empresa, para que o governo veja como está a situação financeira dessa empresa. Então, essa opinião, ela tem um peso muito grande. Ela pode tanto atrair investidores da empresa para a empresa, como também ela pode destruir a reputação da empresa. Então, veja que o auditor independente, ele tem uma responsabilidade enorme. Então, o texto aqui até destaca aqui, né? Não restam dúvidas de que a principal responsabilidade do auditor independente é expressar uma opinião que possibilite aumentar o grau de confiança dos usuários em relação às demonstrações contábeis. A gente sabe que as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, os próprios extratos bancários, as movimentações financeiras da empresa, elas vão mostrar como é que está a real saúde financeira da empresa, né? É através do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício que a gente sabe como é que estão a capacidade de pagamento da empresa através dos índices de
de liquidez, a gente sabe como é que está o grau de endividamento da empresa, a gente sabe como é que está o lucro, né? Através daquele cálculo daqueles índices. Então, através da confiabilidade desse balanço patrimonial, que a gente vai saber realmente como ver como realmente ver a situação financeira da empresa. A gente pode ver, certo? Essa questão do horário. Se a gente terminar o auditoria e vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente encerra a live, certo? Antes do tempo. Mas está programado até 5 horas, certo? A gente vai fazendo lives até terminar o conteúdo ou até dar esse horário, tá certo? E aí vocês... Quem não está presente, a gente só tem 13 pessoas presentes, né? Quem não está presente pode ver essa live depois. Tá certo? Então, vamos ver aqui. O auditor, ele somente emite... É importante vocês participarem dessas lives, que vocês podem participar, né? Mandando as dúvidas aqui, fica melhor vocês do que ver depois, né? É interessante que vocês participem das lives, porque esse conteúdo vai ser cobrado de vocês depois. Então, é interessante que vocês vejam, né? E aprendam. Vamos aqui. O auditor somente emite opinião após levantar e avaliar as evidências, fatos que comprovem a existência ou risco de distorções relevantes nas informações contidas das demonstrações contábeis. Não se pode ignorar, no entanto, conforme vimos, que é imprescindível que os trabalhos de auditoria sejam conduzidos em conformidade com as normas de auditoria e exigências éticas relevantes. Ou seja, o auditor ele só emite a opinião depois de avaliar, né, as evidências, os fatos e todos os riscos que estão envolvidos, né, entre isso. Vamos aqui. A gente pode passar, certo? Essas partes. Essas outras responsabilidades, né, as responsabilidades do auditor, estão previstas nas NBCTAs, em lei ou regulamento aplicável. Por exemplo, a NBCTA 260, comunicação com os responsáveis pela governança. A governança é a questão dos administradores da empresa, certo? Essa governança são os gerentes, os sócios que comandam a empresa. E o item 43 da NBCTA 240, que trata da responsabilidade do auditor em relação à fraude. O que é a fraude? A fraude é um erro intencional realizado por um funcionário, ou mesmo pelo administrador. O grande papel, a gente sabe que a auditoria ela não é realizada com o objetivo de procurar fraudes e erros, certo? Um encontro de fraude ou erro é uma consequência da auditoria, mas não é um objetivo principal da auditoria. E aí, a grande responsabilidade do auditor em questão da fraude, porque quando ele encontrou uma fraude, ele vai emitir uma opinião sobre aquele fato. Realmente, se aquela fraude realmente trouxe um ganho para a empresa, beneficiou a empresa de alguma forma, e se aquela fraude constitui um crime. Então, para o auditor, constitui uma responsabilidade muito grande em relação à questão da fraude. Então, para realizar seu trabalho na organização, é assegurado ao auditor independente. Então, o que é assegurado a ele? Acesso a todas as informações que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela governança tenham conhecimento e que sejam relevantes para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, tais como registros, documentação e outros assuntos. Então, todos os documentos que forem necessários para que o auditor tenha e possa elaborar sua opinião, ele pode requerer da administração. E se a administração, porventura, omitir algum documento que tenha fraude, o auditor pode colocar lá no seu relatório, ó, tal documento foi nos omitido e tal, como a gente não teve acesso a tal documento,
a gente não pôde realizar o trabalho de uma forma muito... A gente não pode realizar a auditoria de uma forma a identificar um possível erro. Então, se a administração omite algum documento, essa omissão vai ser colocada lá no relatório de auditoria, certo? Se o auditor não informar fraude, se ele fez lá o trabalho de auditoria e não informar fraude, ele constitui um crime, certo? É um risco de auditoria, é um crime. Se ele realiza a auditoria e não encontra fraude, essa fraude é descoberta depois, que ainda existe isso. Se ele omite a fraude nunca é descoberta, não vai ter nenhum risco ao auditor. Mas se porventura aquela fraude é descoberta, ele pode vir ser preso e perder o registro, né, como auditor, e todas as sanções que forem previstas na legislação, de acordo com o crime, né, que ele praticou. Omitir fraude diante do exame constitui-se crime de auditoria. O auditor, ele não é responsável pela fraude. Não foi ele que cometeu a fraude, certo, Isabel? Ele omitiu aquela fraude, né? Ele só omitiu que encontrou aquela fraude no relatório de auditoria. Então, ele é responsável por não evidenciar aquela fraude, não evidenciar quem encontrou aquela fraude no exame, né? No exame dos documentos das demonstrações contábeis. Está perguntando se ele fala quem foi. Lá no relatório, ele não é obrigado a dizer quem foi que fez aquela fraude, aquele erro, certo? Ele vai dizer lá no relatório que fraude foi. E aí a gente sabe que a responsabilidade maior é dos sócios administradores. Se for um funcionário que fez aquilo, mas aquele erro, aquela fraude foi feito intencional e, de certa forma, beneficiou o gerente, beneficiou o dono. Então, quem vai pagar legalmente por aquela fraude vai ser os administradores da empresa, por mais que um funcionário tenha fraudado algo. E aí a empresa paga e o sócio, aquele também vai pagar, né? Sim, Luana. Luana perguntou aqui. Queria saber se a venda de mercadorias sem nota fiscal é fraude ou sonegação. Na realidade, é as duas coisas, né? É sonegação de impostos, é fraude e, além disso, é crime. Vender mercadorias sem nota fiscal é crime, certo? É crime tributário, certo? Para as empresas que não... Por exemplo, você transporta, se você vai de uma mercadoria de uma cidade para outra, está transicionando com uma mercadoria e você não leva a nota fiscal daquela mercadoria, aquela mercadoria pode ser apreendida e quem está transicionando pode até ser preso por estar andando com uma mercadoria sem uma nota fiscal. Luana está perguntando, sempre tive dúvida, mas você considera fraude ou sonegação? É as duas coisas, certo? A sonegação é um tipo de fraude. O que é a sonegação? É a omissão, né? E a omissão é um tipo de fraude. A sonegação é um tipo de fraude, certo? Vamos aqui. Informações adicionais que possa solicitar a administração e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança, a finalidade da auditoria. Então, qualquer outras informações que forem necessárias, né, o auditor pode solicitar à administração para que ele possa realizar o relatório de forma, né, adequada. Acesso irrestrito às pessoas da entidade que o auditor determine ser necessário obter evidências da auditoria. Então, o auditor ele pode ter acesso a qualquer pessoa da organização para verificar quaisquer fatos, certo? Então, ele tem acesso total a todos os documentos da empresa, a todas as pessoas, a todas as informações para que ele possa executar um trabalho realizado de forma correta. Camille perguntou, é só o auditor independente que tem acesso a todas as informações da empresa?
das empresas que são obrigadas de ser auditadas, né? Faltam só 10 minutos para terminar a nossa live. Só o auditor independente vão ser todas aquelas pessoas que vão ter acesso àquela empresa. Ou seja, a gente sabe que algumas empresas são obrigadas a passar por processo de auditoria e outras empresas que não vão passar por esse processo, né, Camille? Só vai participar de auditoria por esse processo de averiguação das contas das empresas. Quem são? As empresas, as sociedades anônimas, né? As empresas as instituições financeiras bancárias, né? Todas aquelas entidades que a gente já tinha estudado. Então, o auditor independente tem acesso a todas as informações da empresa, né? E os donos também, né? Que vão participar. Então, é o auditor que tem acesso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu entendi dessa forma. Então, Isabel respondeu, acredito que não, qualquer auditor precisa ter acesso. Aí a gente tem um tipo de auditor, né? A gente tem um auditor interno, que é aquele auditor que trabalha diretamente na organização, esse auditor tem acesso, o auditor externo também tem acesso, e a gente tem um auditor fiscal também do governo, que também tem acesso. Então, esses tipos de auditores, todos os 3 tipos têm acesso, como também as pessoas que fazem parte da administração do governo. Então, os 3 tipos de auditores têm acesso. Sim, todos têm acesso. Os auditores, né? Estou falando de auditores e os tipos de auditores todos têm acesso. E os donos da empresa, né? Então, a questão da opinião. Conforme estabelece o item 5, né, como base para a opinião do auditor, exige que ele obtenha segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo sejam livres de distorção relevante. O que é essa distorção relevante? Ou seja, que elas não tenham, né, fraude, independente se causadas por fraude intencional ou por erro, né? A fraude é intencional e o erro não. A distorção, o que é essa distorção? É a diferença entre o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação de uma determinada, de uma demonstração contábil relatada e o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação exigida para que o item esteja de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicado. Ou seja, o que é essa distorção? É a diferença entre o que é esperado para ser mostrado por uma determinada demonstração contábil, ou seja, é esperado que a empresa apresente uma demonstração dessa forma, atendendo a esses quesitos, obedecendo a essas leis, a essas características. Então, a diferença do que é esperado e do que a empresa apresenta. Então, se a empresa, de repente, não apresenta um relatório, ou não apresentou um extrato bancário, ou tal conta não bate com o que era esperado, né? Isso é essa distorção. É a diferença entre o que é esperado pela empresa e do que ela realmente apresenta. O áudio está ruim, vocês estão conseguindo me ouvir, não é? Eu estou escutando. Vocês estão ouvindo perfeitamente o áudio? Ou tá... tem hora que dá umas travadas. Corta, às vezes. É a internet. Então, vamos continuar. Falta só 6 minutos, aí eu mando outro link. Aí a gente conclui. Falta só 10 páginas. Aí a gente termina essas 10 páginas, aí a gente encerra. Então, a asseguração razoável é um nível elevado de segurança, né? Esse nível é conseguido quando o auditor obtém evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir um nível aceitável de baixo risco da auditoria. O que é esse risco da auditoria? É o risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada quanto às demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. Então, o que é esse risco de auditoria, né? Que caiu até na prova de vocês. É o risco de o trabalho do auditor não ser realizado de forma que ele encontre distorções. É o risco de que o trabalho dele não seja feito
de forma correta, né? Esse risco aí, que a opinião dele não expressa realmente a realidade sobre as demonstrações contábeis. Certo? Eu vou passar aqui, né? Então, os objetivos gerais do auditor independente. Então, conforme estabelece os itens 11 e 12 da NBCTA 200, ao conduzir a auditoria das demonstrações contábeis, os objetivos gerais do auditor são: quais são os objetivos gerais do auditor independente? Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, estão livres de distorção relevante, independente se causadas por fraude ou erro, possibilitando, assim, que o auditor expresse a opinião sobre as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicável e apresentar um relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se como exigido pelas NBCTAs em conformidade com as constatações do auditor. Então, os objetivos dele são os seguintes: obter uma segurança do que ele está fazendo lá é realmente correto, né? Para que ele consiga emitir uma opinião realmente fiel aos dados e demonstrações contábeis, e que esse relatório seja comunicado em conformidade com as normas exigidas. Então, esses são os principais objetivos do auditor independente. Eu vou passar aqui, né? Acho que isso aqui não é tão relevante. Aí vamos aqui para os requisitos éticos relacionados à auditoria de demonstrações contábeis. Então, conforme estabelece os itens 14 a 14 a 15 da NBCTA 200, o auditor está sujeito a exigências éticas relevantes, inclusive as relativas à independência no que diz respeito aos trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis. Eu acredito que esse é o principal tópico do trabalho do auditor, é a questão da ética. Porque se o auditor quiser realmente acabar com a reputação de uma empresa, ele pode acabar, certo? Porque se ele for realmente minucioso no trabalho, se ele encontrar um erro, né, e quiser realmente, ele pode agir de má fé e acabar com a reputação, se ele quiser, né, se ele quiser realmente, como também ele pode atuar para ajudar uma empresa. Então, é aquilo que Isabel mencionou, né, lá no início. Então, se ele não reportar um erro ou uma fraude, ele vai estar, de certa forma, concordando com aquele erro e fraude, e ele vai estar levando para frente um erro da empresa. Então, é crime também, né, omitir aquele erro. Ele participa tal como aquela pessoa que cometeu aquela fraude. Então, essa questão da ética, ela é muito vista dentro da auditoria, né? É necessário que os auditores, né, os auditores independentes, eles não tenham nem vínculo com a empresa, nem vínculo com os administradores daquela empresa, para que aquela auditoria seja a mais isenta possível. Não tenha nenhum julgamento de valor, não exista nenhum relacionamento que venha a prejudicar o trabalho do auditor. Pessoal, falta só 1 minuto para encerrar a live. Eu vou terminar aqui e aí eu vou mandar outro link para a gente terminar. Faltam só 9 páginas, a gente termina. Acho que antes de uns 20 minutos, 15 minutos, a gente termina. Certo? Eu vou terminar aqui, aí eu continuo, tá bom? Pode ser? Tá. Pode ser. Tá, pode ser.